Manuscrito de 2000 anos é desvendado por inteligência artificial. Papiros foram carbonizados e enterrados após a erupção do Monte Vesúvio na Itália. Um grupo de cientistas descobriu, graças à ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial, as primeiras palavras de um manuscrito de Herculano, que faz parte de uma série de papiros que foram carbonizados e enterrados após a erupção do Monte Vesúvio na Itália durante o ano 79 d.C. Esta descoberta permitiria, segundo os especialistas, duplicar a biblioteca de textos antigos. Esta obra abriu um precedente na história contemporânea, pois durante 2000 anos foram feitas tentativas de leitura do conteúdo daqueles pergaminhos, mas, devido à sua fragilidade, ninguém conseguiu obter uma palavra dali. Graças ao desenvolvimento de um programa com inteligência artificial, foram decifradas as primeiras linhas de um manuscrito único. Os protagonistas deste evento são Luke Farritor, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e Yosef Nader, da Universidade de Berlim, que após a proposta promovida em março pelo professor da Universidade de Kentucky, conhecida como Desafio do Vesúvio, a dupla de estudantes reconheceu de forma independente alguma das cartas do manuscrito. O professor publicou milhares de imagens em 3D de 2 pergaminhos enrolados, além de um programa que foi treinado para ler as marcas de tinta impregnadas no papiro. O primeiro prêmio, de cerca de $40 mil, foi vencido por Farritor, e em segundo lugar, com descriptografia menor, Nader, que recebeu $10 mil. Embora o professor Cialis tenha utilizado um acelerador de partículas para penetrar no interior do manuscrito e assim capturar o maior número de símbolos expressos, o risco de exposição constante ao ar e ao ambiente atual colocava em risco fragmentos arqueológicos que se encontravam no subsolo por 1.700 anos. Agora, o que diz o interior do manuscrito de Herculano? Como foi entendido graças à tecnologia implementada, no coração do pergaminho está escrito, que em português significa tintura roxa ou polpa roxa. Ambas as relíquias pertencem a um grupo de centenas de outras semelhantes que também estão carbonizadas e que foram desenterradas em 1750. Para os arqueólogos, estes escritos eram de Lúcio Calpurnio Piso, sogro de Júlio César. Em diálogo com o jornal britânico Daily Mail, Farritor, que é estagiário na empresa presidida por Elon Musk, a SpaceX, disse: "Estava caminhando à noite e verifiquei aleatoriamente os meus códigos mais recentes no meu telemóvel. Não esperava nenhum resultado substancial. Então, quando meia dúzia de letras apareceram na minha tela, fiquei completamente feliz." Enquanto isso, Nader, estudante de robótica, afirmou: "Foi emocionante ler um texto que não entendíamos, mas sabíamos que as pessoas o deixaram para nós há milhares de anos. Foi como olhar para o passado através de uma máquina do tempo." As letras impressas no papiro foram feitas com tinta de molusco, por isso se deve à sua cor roxa, e isso talvez se acredite, é que se refere à frase resolvida pelos jovens. É digno de nota que durante várias décadas os pergaminhos foram meticulosamente testados para serem abertos por monges, mas em sua maioria se desfizeram. Quando o concurso proposto pelo professor da Universidade de Kentucky, no momento em que ele colocou, ninguém reivindicou o prêmio máximo de $1 milhão e o segundo de $750 mil, ambos para quem conseguir compreender 4 passagens do texto antes do final de 2023.
O que o desafio nos permitiu fazer foi recrutar mais de 1.000 equipes de pesquisas para trabalhar em um problema no qual normalmente trabalhariam cerca de 5 pessoas. Em uma noite do ano de 79 d.C., os habitantes da cidade de Pompeia e Herculano, que pertenciam ao então Império Romano, foram vítimas de uma das catástrofes mais famosas da história. O Monte Vesúvio entrou em erupção, cuspindo lavas e cinzas a até 20 quilômetros de suas encostas. As populações próximas foram sepultadas sob um manto denso de rochas derretidas. Poucos conseguiram escapar. Muitos que ainda estavam acordados tentaram em vão procurar abrigo. Cerca de 300 pessoas se esconderam em 12 câmaras à beira-mar perto da cidade de Herculano, mais próximo do vulcão que a vizinha Pompeia. Os moradores de Herculano foram soterrados sob cerca de 20 metros de cinzas. Mais de 1.500 anos depois, os restos mortais de dezenas de pessoas desse grupo foram analisados por uma equipe de cientistas italianos que determinaram pela primeira vez como foram seus últimos momentos ao amanhecer. A pesquisa publicada na revista Plus One revela que a avalanche de fluxos piroclásticos, nuvens de cinzas em altíssima temperatura e gases venenosos que cobriu os moradores fez o sangue deles ferver e seus crânios explodirem. As análises das ossadas indicam, de acordo com o estudo, um padrão generalizado de hemorragia induzida pelo calor, aumento da pressão intracraniana e ruptura do crânio. Ao analisar os restos mortais, a equipe de arqueólogos da Universidade de Nápoles, Federico II, na Itália, descobriu um detalhe que havia sido ignorado em pesquisas anteriores: uma poeira preta e avermelhada impregnada nos ossos. Um estudo posterior do material, realizado por meio de espectroscopia de plasma, técnica de análise química, mostrou que os resíduos eram compostos principalmente de óxido de ferro. Mas foi constatado que os restos mortais das vítimas não estavam em contato com objetos de metais. Uma nova análise determinou então que se tratava da degradação térmica da hemoproteína das vítimas da erupção, ou seja, do sangue delas. O estudo sugere, portanto, que as pessoas morreram devido à rápida evaporação dos fluidos corporais e tecidos moles. A área está ligada aos crânios cheios de cinza, o que indica que após a evaporação de líquidos orgânicos, o cérebro foi substituído por cinzas, indica o estudo. A presença dessa cinza em todas as vítimas, mesmo naquelas que apresentam menos efeitos do calor, fornece indício de que a onda foi quente e fluida o suficiente para penetrar na cavidade intracraniana logo após o desaparecimento dos tecidos moles e dos fluidos orgânicos. De acordo com os pesquisadores, esta é a primeira evidência experimental que mostra a rápida evaporização de fluidos corporais e tecidos moles após a erupção do Vesúvio. Segundo o estudo, na fase inicial da erupção vulcânica, as primeiras mortes foram consequência do desabamento de telhados e pavimentos devido ao acúmulo de pedras e cinzas. Nas horas seguintes, os habitantes de Pompeia, Herculano e outras cidades próximas que não conseguiram sair a tempo foram soterradas por nuvens piroclásticas.
Mas no caso de Pompeia, a morte foi menos trágica, segundo Pier Paolo Petroni, responsável pelo estudo. Em Pompeia, localizada a cerca de 10 quilômetros do vulcão, a temperatura era mais baixa, cerca de 250 a 300 graus centígrados. Foi o suficiente para matar as pessoas instantaneamente, mas não o bastante para fazer evaporar a carne de seus corpos, explicou a revista Newsweek. De acordo com o especialista, depois que as cinzas esfriaram ao redor dos corpos intactos, o lento desaparecimento da carne deixou uma cavidade ao redor do esqueleto, o que permitiu que fossem preenchidas com gesso. Foi assim que os corpos de algumas vítimas foram preservados em Pompeia. Como as pessoas morreram neste desastre? Fúria vulcânica, a morte repentina em Herculano. Pelo menos uma vítima teve seu cérebro vitrificado por causa do calor extremo. A maioria das pessoas morreu asfixiada. Para se proteger dos gases tóxicos e de temperaturas de 300 graus Celsius, as pessoas se refugiaram em casa. Em Pompeia, muitas vítimas tiveram seu corpo encapsulado pelos resíduos vulcânicos. Essa história lembra Sodoma e Gomorra, uma tragédia bíblica em que o povo se distanciou de uma forma tão grande de Deus que o Senhor enviou saraiva do céu e queimou, devastando uma cidade, duas cidades, Sodoma e Gomorra, aniquilando ela do mapa. Que nós possamos entender que atitudes más trazem consequências más.